Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um CGS. Aqui eu te ajudo a passar com facilidade em concurso. Eu sou Geisa Saraiva, eu já passei em 3 concursos públicos, já atuei como elaboradora de questões para concurso e também atuei na correção e elaboração de temas de redação para concurso. O tema do nosso encontro de hoje é o que fazer antes de estudar para um concurso, tá? Esse é um problema que muitas pessoas têm na hora de se preparar para um concurso. Antes de eu estudar para um concurso, a primeira coisa que eu preciso é me organizar para ele. E é aí que começa o pesadelo de muitas pessoas. Porque a organização é um dos pilares, ou seja, é um dos passos essenciais para que eu tenha êxito no concurso, tá? Organizar, na verdade, vem do verbo organizar, né? Ou seja, vem do latim organizar, que significa pôr em ordem, tá? Ou seja, arrumar algo que não tem uma estrutura sistematizada. Então, organizar é você preparar um ambiente confortável e adequado para que você possa estudar com direcionamento e planejamento também, tá? Porque você precisa desse processo, porque o conhecimento é importante, mas se você não tem uma direção e um planejamento, esse conhecimento não vai se efetivar. E o contrário da organização é a desorganização. E geralmente a desorganização, ela está associada à procrastinação, que é o hábito de deixar as coisas para se fazer depois. E também a desorganização pode estar associada à sua falta de hábito de estudar. E quais as consequências da desorganização ou mesmo da procrastinação? É você começar a se questionar, a se perguntar: por que eu não estudei antes? Por que eu não me preparei antes? Ou você também se frustrar dizendo coisas do tipo: eu não sei estudar, concurso não é para mim. Eu separei aqui algumas questões para a gente conversando ao longo da nossa conversa em relação à importância da organização, desse planejamento antes de se estudar para o concurso. Então, quando você tem um projeto de vida que é passar no concurso, é preciso, antes de tudo, ou seja, antes de acessar o conhecimento, que você prepare o terreno, vamos dizer assim, para que você tenha êxito nesse processo. E se você já passou por algumas dessas situações, já disse a você, já foi procrastinador ou é procrastinador, já disse a você que o concurso não é para você, que você não sabe estudar, esse bate-papo nosso é uma oportunidade para que você compreenda situações que vão potencializar o seu processo de aprendizagem, tá? Então aqui eu vou mostrar alguns benefícios da organização para aquele que quer ser aprovado em concurso. E quais seriam os benefícios desse processo da organização? Entre esses benefícios, é claro que o maior de todos eles é a sua aprovação no concurso que você escolheu. Um outro benefício da organização, de se organizar bem para o concurso, é estabilidade financeira, maior qualidade de vida, ter mais tempo para a família. É também você ter um salário mais digno, com benefícios como plano de saúde, como vale alimentação. Essas questões que são importantes para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, na verdade, porque é o que nós buscamos. Nós, enquanto seres humanos, buscamos o conforto, mas para que nós tenhamos esse conforto, essa liberdade financeira, para que sejamos aprovados no concurso, eu preciso demandar alguns comportamentos que eu vou, que em relação a eles eu irei colher frutos. Na minha experiência, acompanhando pessoas que fazem concurso, eu quero compartilhar aqui com vocês hoje a história do Wilson Santos. O Wilson Santos foi uma pessoa que eu auxiliei para um concurso da Polícia Militar de Mato Grosso algum tempo atrás, tá? Quando o Wilson Santos me procurou, ele não sabia por onde começar,
como ele estudaria, de que forma ele se planejaria em relação aos conteúdos que ele tinha que estudar. A primeira coisa que eu fiz com o Wilson Santos foi o quê? Um plano de estudo. E por que um plano de estudo? Por que um plano de estudo? Porque o plano de estudo, ele é baseado num cronograma. E nesse processo, é importante que, nesse processo, na verdade, é levado em conta não só os conteúdos que serão estudados, o tempo para se estudar para esses conteúdos, mas também como eles serão estudados, ou seja, quais métodos serão aplicados no estudo de cada conteúdo ali relacionado, tá? O Wilson Santos, ele seguiu à risca todo o cronograma que foi construído, todo o plano de estudo que foi construído para ele. E nesse processo, a primeira coisa que se tem que avaliar, né, que nós avaliamos juntos, era o tempo disponível do Wilson. Então, assim, todo ser humano tem 24 horas por dia. O que você precisa compreender é o que você está fazendo nessas 24 horas por dia. Então, nós relacionamos todas as atividades do Wilson, tá? Listamos todas as atividades. Ele gastava 12 horas entre trabalho e faculdade. Dessas outras 12 horas que sobravam, ele selecionou 6 horas para o sono, ele diminuiu ali, porque nós devemos dormir entre 7 e 8 horas. Ele escolheu, falou assim, não, eu vou dormir apenas 6 horas e deixou 6 horas para o plano de estudo dele. E ali naquelas 6 horas, nós fomos organizando todas as atividades que ele deveria executar, ou seja, quais atividades, como executá-las e quando executá-las, e também o método que seria aplicado no estudo dessas atividades, desses conteúdos. E é claro que nesse processo nós também avaliamos o nível de conhecimento do Wilson em relação a cada conteúdo que ele tinha para estudar, porque isso é importante compreender, como eu falei no vídeo anterior, qual é o seu nível de conhecimento em relação a determinados conteúdos. E aí o Wilson foi organizando, disse, olha, esse conteúdo eu tenho mais intimidade, então demanda menos tempo para ele. Aquele conteúdo que ele tinha mais dificuldade, que demandaria mais tempo, nós organizamos todos esses processos ali no material do Wilson. E é claro, qual foi o resultado disso? O Wilson foi aprovado no concurso, que era um sonho dele, porque ele buscava uma liberdade financeira. E se você é o tipo de pessoa que diz que não tem tempo, que é muito conteúdo para estudar, ou que você é uma pessoa ansiosa, eu gostaria de pontuar algumas questões aqui com você. Quando você fala que não tem tempo, provavelmente você não conhece quais são, ou seja, as atividades, a sua rotina diária. Você precisa conhecer quais são as atividades, onde você está perdendo tempo, onde você está ganhando tempo durante o seu dia. Então, conhecer a sua rotina é um passo importante para você listar aquilo que você pode eliminar, aquilo que está fazendo você perder tempo e não se dedicar ao estudo, ao seu projeto de vida. Quando você diz que tem, que é muito conteúdo para estudar, é mais uma razão de você construir um plano de estudo que é baseado no cronograma, para que você organize os conteúdos que precisam ser estudados de acordo com o seu nível de conhecimento, se é iniciante, se é intermediário ou se é avançado. Então, assim, se eu tenho dificuldades, por exemplo, na matemática, quanto tempo eu preciso me dedicar para estudar esse conteúdo? Se eu tenho dificuldades na língua portuguesa ou na redação, quanto tempo e quais materiais eu preciso estudar para compreender esses conteúdos? Em relação à ansiedade, é claro que no caso da ansiedade, é importante que você busque uma ajuda profissional. Eu conheço muitas pessoas que desmaiam, inclusive, quando estão em situações de muita pressão. Elas ficam muito ansiosas e chegam a desmaiar ou ficam manchadas no rosto. Nesse caso, é importante que você procure uma ajuda profissional. Mas você também pode tomar algumas atitudes que vão te auxiliar nesse processo. Como, por exemplo, o exercício físico é importante. Ter uma alimentação saudável, respirar, ou seja, profundo e lentamente, começar a tomar decisões, aceitar que o mesmo problema pode ter diferentes pontos de vista.
Então, isso também vai te ajudar nesse processo da ansiedade. Mas é claro que se o seu grau de ansiedade é muito alto, é importante que você procure o quê? Um profissional para que possa te ajudar nesse processo. E aí eu gostaria de falar com vocês alguns erros que as pessoas cometem na hora de organizar o seu plano de estudo, ou seja, elaborar um cronograma. Elaborar um cronograma é fundamental, é importante, porque a organização é um dos pilares para você ter êxito nesse projeto de vida, mas você precisa tomar alguns cuidados, porque em vez de você ter êxito, você pode ter o resultado exatamente o contrário. Então hoje eu gostaria de pontuar com vocês algumas situações que as pessoas cometem, alguns erros que elas cometem na hora de construir o seu plano de estudo, o seu cronograma de estudo. E entre os erros mais comuns que as pessoas cometem nesse processo, eu separei aqui alguns para vocês, existem muito mais, mas eu separei aqui alguns para vocês, na verdade, sete erros que as pessoas cometem quando vão construir, elaborar, seja com um profissional ou seja sozinha, um plano de estudo. E o primeiro erro que as pessoas cometem na organização, na elaboração de um plano de estudo, é marcar somente aqueles compromissos que são fixos. Então, se todo dia ela trabalha e se todo dia ela vai para a faculdade, e esses são compromissos fixos, a pessoa precisa o quê? O que vai acontecer nesse processo? Por que isso é um erro? Porque ela simplesmente vai decorar esses dois compromissos e não vai ter necessidade de consultar o cronograma, de consultar esse plano de estudo, porque ela já memorizou, já decorou e vai considerar assim, eu não preciso mais estudar. E esse é o problema. Por quê? Porque você precisa elencar, na verdade, no seu cronograma, todas as atividades, as fixas e aquelas que são flexíveis no seu dia a dia, para que você sempre consulte o seu cronograma. O cronograma, ele não é algo rígido que você vai fazer e vai esquecer, não vai consultar. Pelo contrário, você precisa consultar todos os dias o seu cronograma. Eu, por exemplo, todas as minhas atividades, as fixas e as flexíveis, eu consulto todos os dias o que eu tenho para fazer. Então eu tenho um cronograma na minha agenda com todas as minhas atividades diárias. Aquelas que são fixas, aquele meu momento de lazer, aquele meu momento que eu reservo para organizar rever, na verdade, o meu plano de trabalho, meu plano de estudo e assim sucessivamente. Um outro erro importante das pessoas que estão estudando para concurso é colocar no seu cronograma apenas a data da prova. Tá, ok, não se esquecer da data da prova, porque existem pessoas, inclusive, que esquecem a data da prova. É importante, sim, essa data precisa estar ali no seu cronograma, mas você deve tomar cuidado que existem várias etapas envolvidas antes do concurso. Então, todas essas etapas antes do concurso, a sua preparação, os conteúdos que você vai estudar, como você vai estudar, o que você vai estudar, como você vai estudar, quando você vai estudar, que método que você vai utilizar, eles precisam estar no seu cronograma, completamente descritos, tá? E falando em descrição, esse é um outro erro comum que as pessoas cometem na elaboração do plano de estudo, porque não descrevem as tarefas que vão elaborar. Então, se você tem que fazer, se você tem dificuldade com matemática, ou com língua portuguesa, ou com qualquer outra área do ensino, e você precisa fazer uma outra pesquisa, vá ao seu cronograma, coloque lá, ou seja, qual é a pesquisa que você tem que realizar, quando é que você vai realizar, onde você vai realizar e como você vai estudar esse tema em específico. Então, detalhe, a descrição é um campo importante para você utilizar e preencher no seu plano de estudo, ou seja, no seu cronograma, isso precisa estar à vista. Por quê? Porque senão você vai se esquecer. E o plano de estudo, esse cronograma, é na verdade a sua bússola, a sua direção, a sua estrela guia, a sua estrela do norte, para você não se perder nesse processo do caminho, tá? E uma outra coisa, um outro erro comum que as pessoas cometem na organização, na elaboração de um cronograma, é não colocar o tempo de deslocamento
que ela utiliza no seu dia a dia, entre a faculdade, entre o trabalho, e aí ela corre o risco, inclusive, de marcar alguma atividade nesse horário que, na verdade, ela não tem como atender. Então é importante que também apareça no seu cronograma o período de deslocamento. Se você está jantando, né, nesse período, isso precisa aparecer ali. O seu horário de almoço, seu horário de café da manhã, se você vai para a academia, isso precisa estar ali. Por quê? Porque são horários que você não pode despender para o estudo. Então precisa aparecer ali todos os seus compromissos. Então esse deslocamento entre o trabalho, o momento de jantar com a família, isso precisa aparecer ali, porque você já sabe, não, nesse horário é meu horário de jantar, nesse horário é meu horário de deslocamento, então eu não tenho disponível para o estudo, para estudar para o concurso. Então isso também é um erro muito comum que as pessoas cometem na hora de elaborar o seu cronograma. E o sexto erro aqui, né, que eu elenquei para você, é não deixar tempo para emergência. É claro que nós não queremos que nenhuma emergência surja, mas às vezes você é chamado para alguma situação de trabalho, um imprevisto ali, e essas situações precisam estar todas no seu cronograma. Por quê? Porque você sabe que você vai reservar esse tempo ali do imprevisto para uma situação que pode ocorrer. E se essa situação não ocorrer, o que eu vou fazer com esse tempo que eu organizei ali no cronograma para os imprevistos? Eu posso tanto deixar esse tempo destinado para revisar um conteúdo que eu tenho mais dificuldades, ou usar esse tempo para o lazer, tá? E é claro, né, que um outro erro comum, que é o sétimo erro que eu selecionei para vocês aqui, um outro erro comum que as pessoas cometem no processo é não reservar no seu cronograma um tempo para revisar o cronograma. Então, se você precisa, né, reservar esse tempo no seu cronograma, todo final, né, de uma semana de estudo, você tem que pegar um tempo que está ali no seu cronograma reservado para você revisar o seu cronograma. Por quê? Porque é tanta coisa que você tem geralmente nesse processo de estudo, que se você não reserva um tempo para revisar o seu cronograma, você vai correr o risco de se atrapalhar, tá? Ou seja, você não vai conseguir planejar nada. São duas situações que podem ocorrer. Você vai não planejar nada nesse processo e começar a sua próxima semana totalmente sem rumo. Ou uma outra situação, quando você não reserva um tempo para revisar o seu conteúdo, é você pegar um tempo, né, ou seja, que era reservado ao estudo de um conteúdo que você tem mais dificuldade, e ter que usar esse tempo para revisar, para planejar o seu conteúdo. Esses são erros comuns que as pessoas cometem. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu construo então um bom cronograma, um cronograma eficaz, produtivo, que seja eficiente no meu processo de estudo para concurso? Eu também elenquei para vocês hoje, né, para apresentar para vocês, 7 passos que você pode utilizar na elaboração de um cronograma que seja eficaz, eficiente e produtivo no seu processo de estudo, tá? Lembre-se, antes de eu me preparar, antes de eu estudar para um concurso, eu preciso me organizar, porque a organização é uma das bases, um dos pilares essenciais para que você tenha êxito nesse processo. Então, o primeiro passo que você precisa tomar no processo da elaboração de um cronograma é organizar todo o seu tempo disponível, tá? Esse é o seu ponto de partida. Compreender quais são todas as atividades que você realiza durante um dia, durante aquelas 24 horas, vai elencar nesse processo seu tempo de sono, se você vai para academia, se você assiste filme, quanto tempo você fica no celular, quanto tempo você assiste TV, quanto tempo você fica com a sua família, quanto tempo você trabalha, qual é o seu tempo de almoço e de jantar. Tudo isso você vai listar. Por quê? Porque você vai conhecer a sua rotina. Se você faz um curso, se você já terminou a faculdade, mas faz um curso de aprimoramento, tudo isso você vai listar. Listado todas essas atividades, o que você vai fazer? Bom, você vai verificar
quanto tempo você tem disponível ou quais atividades você pode cortar nesse processo para potencializar, para reservar, para organizar um tempo para você estudar. Então, é com base nessa informação que você vai começar o seu planejamento. E como é que você pode fazer esse planejamento? Gente, você pode fazer isso no caderno, cada um tem uma particularidade. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de digitar e pregar as folhas na frente, na porta da geladeira, tem gente que gosta de fazer planilha de Excel, tem gente que gosta de usar aplicativos. A escolha é sua, mas é importante que nesse processo você consiga mapear quais são todas as suas atividades diárias, tá? E é claro que também eliminar aquelas que te prejudicam, que te impedem de realizar o seu projeto de vida. Depois, nesse processo, que você já preencheu todas as suas atividades diárias, que você já eliminou, que você já tomou a decisão, não, essas atividades, eu assisto muita série, eu fico muito tempo no celular, isso aqui eu vou diminuir porque eu preciso de tempo para estudar. O próximo passo nesse processo é separar as matérias que você tem que estudar. Por exemplo, você precisa compreender quais são as matérias para elaborar um calendário, tá, que seja correto para essa sua nova realidade. Então separe todas as matérias que serão estudadas, tá? Monte uma lista de todos os conteúdos e, se possível, faça algumas divisões dessas matérias, desses conteúdos por temas. Por quê? Porque estudar por temas é uma forma de você potencializar o seu tempo e o seu aprendizado também. Se você, por exemplo, estiver focando numa prova específica, a dica é dar uma olhada no edital. Por quê? No edital já tem todo o conteúdo programático daquele concurso específico, daquela prova específica, e a partir desses conteúdos você vai selecionar, organizar por disciplina quais são os conteúdos que você tem que estudar. É claro que nesse processo, aqueles conteúdos que você tem mais afinidade vai demandar de você menos tempo. Aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, você vai dedicar mais tempo no estudo desse processo. E um terceiro passo nesse processo da elaboração de um cronograma eficaz, eficiente e que seja produtivo para você é identificar as prioridades de estudo, tá? Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Se você tem dificuldade em português, se você tem dificuldade na redação ou se você tem dificuldade em matemática, o que você vai fazer? Você vai priorizar esses conteúdos, porque lá em História e Geografia você é bom, em conhecimentos gerais você é bom, mas como a redação, a língua portuguesa tem pontos significativos em concursos que caem, por exemplo, em redação, você precisa se dedicar mais tempo a esse tipo de conteúdo. Infelizmente, gente, concursos que têm questões discursivas, que têm redação, as pessoas têm muita dificuldade para esse tipo de conteúdo. Então é importante que você, ou contrate um profissional especializado, assista videoaulas de referência, de pessoas de referência. E claro, dedique muito mais tempo, exercite, porque nesse processo você vai poder fazer várias questões, vários simulados para se exercitar nesse processo. Então, com os conteúdos separados e as prioridades definidas, você vai organizar o seu calendário de acordo com essas prioridades, de acordo com os conteúdos que você selecionou ali. E decidir, claro, quais são as matérias que eu vou passar mais tempo e quais são as matérias que eu vou passar mais tempo. Uma outra situação importante, um outro passo importante é você definir metas para estudo, tá? Estruturar o seu cronograma de estudo é importante por quê, tá? Porque você vai manter uma rotina, tá? E evitar, claro, as tentações do celular, as tentações de uma Netflix da vida, tá? Se você passa muito tempo batendo papo no celular com seus amigos, você vai evitando essas tentações, por quê? Porque você definiu metas de estudo,
Tá? Você estabeleceu, você está criando uma rotina. Eu sei que estabelecer uma rotina de estudo é uma coisa muito difícil no começo do processo. Você vai sentir dor nas costas, você vai sentir muito sono nesse processo, mas é possível? Sim. Tá? Eu também passei por processos como esse quando eu não tinha o hábito de estudar. Então assim, eu ia estudar, eu me lembro assim que eu caía no sono, que eu debruçava em cima da mesa, que eu parava, eu me distraía muito rápido, mas isso é um processo, tá? Então assim, você vai perceber que quando você cria uma rotina, cada dia fica mais fácil. Então se você estivesse planejando para uma prova específica, por exemplo, a meta a longo prazo, tá, é absorver todo o conteúdo daquela prova. Então é por isso que tem muitas pessoas que estudam durante anos se preparando para uma prova, já organizando o seu campo, porque quando eu tenho provas muito específicas, geralmente essas provas são muito densas, elas são muito profundas, elas exigem de nós um estudo muito mais disciplinado, mais aplicado, até que eu consiga me familiarizar e realmente dizer assim, eu sei esse conteúdo e não decorar o conteúdo, tá? É importante, portanto, que você defina metas de estudo, porque isso vai facilitar a sua rotina. Você vai criar uma rotina e quando nós criamos uma rotina, ela se torna natural. Então, se você não tem o hábito de estudar, crie essa rotina porque ela vai se tornar natural para você. E é claro, o quinto ponto no processo da elaboração de um cronograma produtivo é você também planejar-se para eventuais imprevistos, tá? Então é importante que você tenha ali no seu cronograma um horário, tá? Um período reservado para imprevistos, porque caso eles não ocorram, e realmente, né, a gente torce para que imprevistos não ocorram, você pode dedicar esse tempo para você revisar um conteúdo, para você fazer questões, exercitar questões, fazer vários simulados. Ou você também pode utilizar esse tempo para sanar algumas dificuldades que você tem, que sejam específicas. E também nesse processo, é claro que você pode reservar para passar um tempo com a família, se for o caso. Se tiver tudo ok, tá? Agora, se não tiver, é claro que você vai pegar esse tempo, né, que não teve nenhum imprevisto e vai se dedicar um pouco mais, você vai avançando, você vai se aperfeiçoando. Esse é um processo gradativo, ele não nasce da noite para o dia. Não se iluda, nenhuma pessoa, você pode conversar com colegas, com conhecidos que passaram em concurso, que seguiram, eles estabeleceram rotina. Ninguém nasce pronto. Todo mundo tem que pegar realmente as suas 24 horas, se organizar, verificar, mapear a própria vida e estabelecer essa rotina que é um passo de cada vez, ou seja, um dia de cada vez. O sexto passo do cronograma é o descanso, é o lazer. Afinal de contas, nós somos humanos, nós precisamos de lazer, a nossa mente precisa descansar e esse é um erro comum que as pessoas cometem, não descansar. Quando eu não descanso, o que vai acontecer? Eu vou ficar estressada, eu vou ficar sonolenta e no próximo dia ele não vai render. Então o descanso, o lazer é fundamental porque eu estou cuidando da minha saúde mental e na rotina de estudo, no meu cronograma, eu preciso ter um tempo reservado para o lazer, para descansar, porque senão eu não serei produtiva. Não se iluda, as pessoas atropelam esse processo e querem muito. É claro que nós queremos passar no concurso é o seu projeto de vida, é importante, mas não atropele o processo, porque quando você não descansa, quando você não cuida da sua saúde mental, os resultados são desastrosos. Entre esses resultados é você ficar estressado, é você ficar sonolento. Então, reserve um tempo para você se divertir, para você conversar com seus amigos, para você ouvir música, para você ler um livro que você quer muito, um livro de deleite. Esse tipo de leitura é importante e nós precisamos também no processo de estudo. E é claro que um sétimo passo, tá,
é você atualizar o seu cronograma de estudo. Então, se você seguiu todas as dicas, né, que eu falei aqui, finalizou o seu cronograma, agora é só segui-lo até o fim? Errado, gente. Um cronograma, ele não é fixo. Ele precisa ser revisado para quê? Para que você garanta o seu bom desempenho nesse processo. Então, se você avançou numa determinada matéria, é claro que você precisa reestruturar o seu tempo, porque você vai dizer assim, não, nessa matéria eu já estou tranquila, então eu vou reestruturar o meu cronograma aqui e vou pegar o tempo, esse tempo aqui, e vou me dedicar a uma matéria que eu tenho, a um conteúdo que eu tenho mais dificuldade. Vou reservar esse tempo aqui, vou colocar aqui questões de concurso, vou fazer simulados, vou fazer um outro curso, um curso extra aqui para potencializar os meus resultados. Então, revisar o cronograma é também um passo importante na elaboração dele. Por quê? O cronograma não é algo fixo. Ele é algo que precisa ser revisitado o tempo todo. Assim como nós revisitamos o nosso guarda-roupa, trocamos as roupas que não queremos mais, a mesma coisa é no cronograma, porque você vai estabelecendo uma rotina. E é claro que o cronograma é importante porque a nossa mente pode falhar, mas o cronograma não. Ele está ali para te lembrar quais são as suas atividades, quais são as suas rotinas, quais são as matérias que demandam mais tempo de você, quais são as pesquisas que você precisa realizar. Então ele está ali. Então confie no cronograma. Ele é uma ferramenta que deve te guiar, ser a sua estrela do norte, a sua bússola, ou seja, a sua estrela guia para potencializar o seu desempenho nesse processo, tá? E é claro que como ferramenta, você precisa corrigir falhas que possam existir nesse cronograma. Então, é por isso que nós estabelecemos um cronograma, um plano de estudo, né, que é baseado no cronograma, para potencializar o nosso desempenho, ou seja, para que nós consigamos acessar o conhecimento de forma organizada e planejada. E claro que tendo um ambiente confortável e adequado para isso, que é assunto para um outro momento. Então, é difícil elaborar um cronograma? Não, não é difícil. Você pode ter ali um tempo maior, despender de um tempo maior para mapear as suas atividades, para organizar o seu cronograma, mas ele vai facilitar a sua rotina diária, porque você sabe o que vai fazer em cada momento do dia, quais são as suas atividades de trabalho, as suas atividades de faculdade, as suas atividades de lazer, o seu tempo reservado para o imprevisto, o seu tempo reservado para a pesquisa, o seu tempo reservado para planejar a próxima semana. Então tá tudo ali, tá? Tá tudo à mão, e isso é uma necessidade. Nós, seres humanos, necessitamos ter essa organização, porque quando nós escrevemos, nós sabemos para onde ir. Então, viu só, é difícil organizar um cronograma? Não, não é difícil. Então, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, ou seja, como você elabora o seu cronograma, se você não elabora, se você colocou esses pontos, esses passos aqui que foram apresentados para você em prática. Diga para mim como está sendo o resultado, né? Se você está tendo dificuldade, quais são as suas dificuldades. No nosso próximo vídeo da série concurso, eu vou falar de uma outra situação, né? Ou seja, de um outro tema para potencializar o seu aprendizado, o seu processo de estudo em concurso, que são as técnicas de estudo. Não adianta buscar o conhecimento se eu não me organizo para conhecer. O conhecimento, a busca do conhecimento, a preparação para o concurso demanda de mim uma preparação anterior para acessar esse conhecimento. E essa preparação envolve a elaboração de um plano de estudo bem estruturado, bem organizado, tá? Mas também conhecer algumas técnicas de estudo que podem potencializar o meu processo.
Então, nesse tema de hoje, eu falei com vocês, tá? Sobre a organização, o que fazer antes de se estudar para o concurso, para não ficar perdido, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de estudar para concurso, quais são alguns passos, né? Ou seja, um jeito certo de elaborar um cronograma que seja eficaz e produtivo para você ter êxito no concurso. Eu espero que você coloque em prática todos esses passos que foram apresentados aqui e que evite erros como esses que foram elencados aqui. Até o próximo vídeo e a gente se vê. Tchau, tchau!